Boa noite, boa noite. Shalom, shalom. Uma ótima noite maravilhosa para nós, cheia de energia. Que Deus venha encher as nossas vidas de alegria e de muita shalom, Paula. A Paula tá aí já junto com a gente. P Construções, pô, show de bola aí. Provavelmente é o Tilico. Shalom, Tilico, seja bem-vindo aí, meu irmão. Shalom, Jefferson, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma noite riquíssima de conhecimento, que nós possamos compartilhar aqui conhecimento, vai ser uma recíproca. É isso aí, Tilico, show de bola. Que Deus abençoe tua casa, viu, Tilico? Abençoe tua família e que nós possa ter uma noite aí de muito aprendizado naquilo que Deus tem colocado no meu coração para que a gente viesse falar essa noite aí, né? No intuito de trazer mais vida abundante para nós. Essa é a ideia, né? Então, que o pessoal vai chegando aí, no decorrer da nossa live vai se aparecer, tem um pessoal aí que vai chegar, eu quero chamar aqui para participar, para contribuir nessa, porque o tema dessa noite nós vamos falar sobre linguagem não violenta, né? O que é linguagem não violenta, né? O que é a linguagem não violenta? O que é isso, né? Onde é que saiu essa? Se tiver muito alto o volume aí, vocês me falam aí da música aí. Mas vou botar aqui para dar uma energizada aqui. O tema de hoje é linguagem não violenta. Isso me chamou a atenção e me chamou recíproca recentemente. Mas eu acho que é importante nós também meditarmos aqui numa oração, né? Para nós começar a nossa live com energia positiva, com a presença do Espírito de Deus, para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha abençoar as nossas casas, nossas famílias, venha abençoar o nosso município, nosso estado e assim nosso Brasil e por que não o mundo, né? Vamos emanar uma energia positiva aqui de declarar cura diante do coronavírus, declarar vida diante dessas mortes que têm acontecido por aí por causa desse vírus, declarar até mesmo declarar vida, né? Declarar que a cura já chegou. Vamos emanar essa energia do poder da palavra, de que cada vez que você ouvir falar coronavírus ou Covid-19, você diga a cura já chegou. Para que a gente emane para o universo esse mantra, essa energia, porque o universo vai devolver para nós realmente a cura, vai trazer aí sobre a vida daqueles que estão aí. Eu vou pedir para vocês que estão aqui também, o Jeff, a Paula, o próprio Tilico aí, se você for lá no teu direct, ali no teu aviãozinho, manda lá para algumas pessoas que você queira que elas recebam isso. Shalom, João, que bom que tu tá aí. João tá aí. João, a qualquer momento, o Adriano, shalom, Adriano, que bom que vocês estão aí. A qualquer momento eu posso chamar um de vocês aí para trazer a contribuição aí para nós. Fique esperto aí, eu posso chamar o João, o Adriano, o Jeff aí para contribuir para esse assunto que é muito legal. A Paula também, Paula. Então vou pedir para vocês aí que mandem um direct aí para aquele povo que vocês acham que precisa aí participar. Quanto mais gente a gente alcançar, mais essa palavra de paz, de amor aí reverberará sobre a vida dessas pessoas. Então vamos orar, né? Vamos declarar que a cura já chegou sobre o planeta Terra em relação a esse Covid e que o medo vai ser substituído pela fé. E a fé vai trazer essa cura que todos esperam que ela já esteja aqui, porque ela já está disponível. Deus já deixou aí na mente de algum cientista, de algum pesquisador, essa cura já vai chegar. Shalom, Jeff, meu amadão, Jeff Lopes está aí também.
Se tivesse a internet boa do Jeff, hoje nós ia fazer uma canção. Shalom, Cris. A comadre está aí, que ótimo. Então vamos emanar para o mundo uma oração de plenitude de fé, uma oração que venha liberar essa cura sobre a terra. A cura do saindo do medo, entrando a fé. Né? Vamos lá, vamos conectar o nosso coração com o Criador dos céus e da terra e liberar sobre esse universo essa energia que nós temos através da fé. A cura estará aí no Brasil antes mesmo do final do ano, em nome de Jesus, e a paz será retomada nos corações das pessoas, as igrejas serão abertas e as pessoas terão um raciocínio. Shalom, Léo, que bom que o Léo está aí, te amo muito, meu amado. Para que as pessoas venham trazer na sua mente que a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, ela vai muito além daquilo que a gente pensa que é bens materiais, é muito mais, é vida, é cura, é paz de espírito, de alma, que a gente possa orar agora. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença agora, Senhor Jesus, para declarar que o Senhor Jesus Cristo já morreu para que a humanidade fosse reconciliada com o nosso Deus. E essa aliança que Jesus Cristo criou com Deus foi para liberar sobre nós uma fé tão grande que nos leve, Pai, a enfrentar todas as dificuldades que o mundo se apresenta. E nós declaramos nessa noite que a cura já chegou sobre o Brasil. A cura já chegou sobre o Rio Grande do Sul, a cura já chegou sobre Birubá, Tapera, 15, Selva, Espumoso, a cura sobre todo esse medo que está instalado por causa do coronavírus. Nós declaramos que a cura está chegando, já chegou na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, está chegando nas academias científicas, nos pesquisadores, nos laboratórios. Deus dará aos pesquisadores, aos cientistas, a sabedoria para desenvolver uma vacina, então, que vai combater todo esse mal, e a paz será restabelecida sobre a nossa sociedade brasileira, sobre a sociedade global como o mundo, porque nós cremos que Deus é bom a todo tempo, e a sua misericórdia nos alcança todos os dias, nos liberando saúde, nos liberando paz, nos liberando amor. Que os nossos pensamentos estejam focados nas coisas do alto, nas bênçãos espirituais, no amor, na solidariedade, na alegria, na paz e no amor que está entre famílias. Deus, que nesta noite o Senhor Jesus Cristo possa ser manifesto nas nossas casas, nos nossos corações, e que o Espírito Santo nos visite, e visite o lar de cada um daqueles que por aqui passarem nessa live e por aqui estiverem nessa live. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado, Jesus. Então, meus amados, hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem legal. Um assunto que eu acho que é de uma valia muito grande para nós como seres humanos. Linguagem não violenta. O que é a linguagem não violenta? Eu tomei conhecimento disso por assistir algumas aulas da pós-graduação da minha esposa pela PUC, que fala da psicologia positiva do bem-estar. E isso me chamou muita atenção no campo de que, linguagem não violenta, eu já tinha ouvido falar sobre o assunto, mas nunca me ative ali. E hoje eu tirei o dia, então, para pensar um pouco e estudar sobre o assunto, para poder trazer para nós aqui uma discussão legal. A comunicação não violenta não significa dizer que é aquela questão de uma briga, né? Uma briga que a gente assiste, uma discussão acirrada, com raiva, com ódio. Não é necessariamente isso. Ou aquela pessoa irritadíssima, aquela pessoa que é difícil de falar com ela. Por quê? Porque ela tem uma comunicação violenta, ela não possui muita amabilidade e amor na sua linguagem. A linguagem violenta também trata de uma forma mais simples até mesmo de se comunicar.
Vou trazer um exemplo. Vou trazer um exemplo que é meu. Eu achei interessante porque isso falou muito comigo. Eu cresci num lar onde o meu pai, ele foi alcoólatra, né? E no meu lar, então, o meu pai era um alcoólatra e, às vezes, violento. Então, eu cresci vendo meu pai brigando com a minha mãe. Brigando, ele chegava bêbado, entrava em discussão e, às vezes, era pra falar com a minha mãe. E isso foi o meu ambiente, né? De criança até adolescente, até me tornar adulto. E a própria linguagem da minha mãe comigo, quando ela tratava comigo, era da seguinte forma: ela me pedia algo e tinha que ser feito. Não era um pedido, o pedido se tornava uma exigência, porque se eu não fizesse, eu tomava uma paulada, uma lascada de lenha, ou apanhava. Veja, essa foi a forma que eu me relacionei com o mundo, né? O meu ambiente de familiar não foi um ambiente muito não violento. Depois, a minha mãe separou do meu pai, eu acabei saindo, a gente foi morar em Porto Alegre, saindo da cidade pequena, foi para Porto Alegre, e lá eu tive que enfrentar a vida conforme o que eu tinha, né? Pela misericórdia, minha mãe sempre foi evangélica, então sempre ouvia a palavra de Deus, e isso me trazia uns certos princípios. Mas eu pude perceber que a minha linguagem, por mais que fui uma pessoa que sempre tive um coração bom, mas a minha linguagem ela sempre foi violenta. Exemplo, quando eu entrava num diálogo, numa discussão com alguém, o meu subconsciente dizia assim, pô, você... veja bem, se eu vou falar alguma coisa que tem a ver com vocês. Quando a gente entra num diálogo com alguém, numa discussão sobre qualquer tipo de assunto, você entra naquela discussão com o intuito teu é sempre sair ganhando. Os teus argumentos têm que se tornar melhores do que o outro. O outro tem que se subjugar àquilo que você está falando. E isso é natural, não é? No meio de muitos. E aqui entra uma questão que é primordial. E nesse quesito nós temos Shalom, irmã Adelina, nós temos uma linguagem violenta. Por quê? Porque quando eu entro numa discussão, e discussão não significa briga, a etimologia de discussão é uma balança de ideias, uma balança de compartilhar ideias entre isso e aquilo outro. Então, o que acontece? A gente tem que ficar pensando que tudo está linkado com como você se comunica. Veja bem, eu quero falar com a minha esposa. Eu digo para ela, amor, você tem que... olha bem como é que eu falava com a minha esposa. Amor, você não pode deixar a louça suja na pia do meio-dia para até de noite. Tem que deixar isso aí limpo. Aí ela dizia assim, mas amor, não tem problema deixar a louça suja aqui do meio-dia e eu lavar no final da tarde. Claro que tem. Eu queria que a louça fosse lavada ao meio-dia. E eu queria impor isso para ela. E para mim isso parecia normal. Por quê? A forma de eu pedir sempre estava vinculada a uma exigência. A forma de eu entrar numa discussão está sempre vinculada a eu ter um resultado positivo e convencer o outro daquilo que eu estou falando é real. Eu não sei você, mas quando você entra numa discussão, qual é o intuito teu? É sair perdendo? Que não tem perda, numa discussão não tem perda, tem apresentar argumentos, o outro apresenta argumentos, vão discutir, pode concordar como pode discordar. Não tem problema nenhum todo mundo discordar, os dois discordar e saírem amigos igual, pessoas normais, criando uma construção de conhecimento. Conhecimento é a unidade de diferenças.
Veja, mas quando eu entro numa discussão para ganhar, provavelmente você está entrando com uma linguagem violenta. E isso tem uma causa lá atrás. A minha causa, eu sempre me comuniquei com muita violência, cara, porque eu precisava... Tudo que eu impunha para minha esposa era com a intuição de que ela fizesse o qual eu tinha falado. E, hipótese alguma, eu abria um espaço para receber o feedback dela e dizer, ok, amor, pode ser às 6 da tarde para lavar a louça, não precisa ser agora ao meio-dia. Não! Veja, por que eu não abri a mão disso? Porque lá atrás, e aí a linguagem não violenta trata o seguinte: os meus sentimentos são expressados de que forma para o outro. E esses sentimentos, eles estarão vinculados a minhas necessidades, e essas necessidades, se eu não adequarmos a uma expressão fidedigna à minha necessidade, eu provavelmente vou expor a minha necessidade através de um sentimento que eu cultivo na minha vida, um sentimento que eu cultivo lá de trás. Sentimento pode ser de raiva, de rancor, de repreensão, exemplo, o pai fala o seguinte: o filho pega determinada coisa de determinado lugar. O pai vai falar o seguinte: filho, não pega isso aí. Aí o menino para. Né? O menino para. Se ele for um garoto obediente, ele vai parar. Ele para e fica esperando o quê? Fica esperando a reação do pai. Nesse momento que ele para e pensa, tá, e agora estou fazendo alguma coisa errada, eu só peguei esse copo daqui, agora... E o pai diz, põe o copo de novo ali no lugar. Aí o menino olha para o pai, e o pai fica olhando para ele, já com uma expressão de... Né, uma expressão ali que... Vamos pensar que agora o pai não consegue expressar algo que seja amável, que transfira alegria e paz para o menino. E o menino fica ali, né, naquela expectativa, esperando o pai desistir. Aí o pai, põe esse negócio aí, menino, que eu já te falei. Aí o menino vai lá e põe o copo no lugar. E assim segue sucessivamente os pais tomando algumas atitudes com seus filhos, numa linguagem que eles entendem que não é violenta. É uma linguagem educativa. Mas veja outra forma agora. O menino pegou o copo. Filho, por que tu pegou o copo? Aí o filho já tiver numa idade falante, vai dizer, porque eu quero brincar. Tá, filho, mas esse copo aí pode quebrar. Vamos fazer o seguinte, o pai vai conseguir outro copo para você e você deixa esse copo aí. Pode ser? E aí nós vamos criar uma brincadeira? Essa minha linguagem aqui é violenta? Ou essa minha linguagem aqui foi uma linguagem de ensino com amor? De ensino com paz? De ensino com alegria? Veja, o contexto que nós somos colocados diariamente é um contexto violento. Mesmo que não pareça. Eu tenho sempre muita reflexão com o meu pastor. A maioria aqui já conhece o pastor Roberto. E volta e meia, eu estou sempre contextualizando com ele, fazendo algumas reflexões, alguns questionamentos. E na última vez que eu fiz um questionamento para o apóstolo Roberto, foi essa semana, quando eu me peguei ouvindo o meu áudio, eu identifiquei isso antes de tomar o conhecimento desse assunto aqui. Digo, a minha colocação para o meu pastor sobre determinado assunto foi violenta. A minha voz estava carregada, estava bem enfática. Mas o pastor Roberto, que é uma pessoa de extrema harmonia, paz, alegria, amor, recebeu bem lá pela misericórdia de Deus e me deu um feedback tranquilo. Mas ali naquele momento eu percebi que a minha linguagem, apesar de tudo, da minha conversão para a filosofia cristã, para melhoria do meu comportamento, das minhas atitudes, ainda tem sido difícil. Por quê? Porque a minha realidade na infância foi muito dura. E eu creio que tem muita gente que teve uma infância dura e, portanto, tem uma linguagem violenta. E não ao contrário, não a linguagem violenta. Não é sinônimo que tu é uma pessoa má. Tu está dizendo que eu sou mau, Marcelo? Não. Eu estou dizendo que nós temos que observar o nosso discurso se nós estamos verdadeiramente transmitindo a necessidade de educar o nosso filho
mas de forma não violenta. Para que nós não transfira, não só para o nosso filho, mas para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos colegas de trabalho, essa linguagem violenta que está implícita, está imprimida no nosso coração. Porque o professor que eu assisti aqui, que é PhD, e ele tem um doutorado nessa área, ele fala o seguinte: você é livre, você escolhe sempre aquilo que for fazer. Eu escolho a forma de expressar. E muitas vezes, o apóstolo Roberto tratou desse assunto essa semana falando sobre emoção e sentimento. Eu não consegui escutar todo o áudio dele lá, mas eu creio que pelo que eu já tenho assistido também da pós, tem diferença. Ele falou lá, eu peguei só um refrãozinho ali que ele fala, a emoção é como você age com o resultado. Como você age com a expressão do sentimento de alguém em relação a você. Ou como você, a emoção é o resultado, é a reação ao comportamento do outro. Essa é a emoção, ao sentimento do outro. Então, se eu tenho um sentimento, se eu tenho a necessidade de me comunicar com alguém de algo que esse alguém fez, que para mim me pareceu difícil de compreender com amor, como que eu reajo nesse momento? Como que a minha emoção vai reagir em relação a esse outro? Ela vai reagir conforme o sentimento que eu cultivo nessa necessidade que eu tenho de aceitar as diferenças do outro. A necessidade de eu aceitar as diferenças do outro tem que estar em mim e não no outro. E a forma de eu expressar essa necessidade de aceitação é a minha emoção que ele vai receber. Então veja, como que você tem se comunicado com a tua família? Você sempre comunica aquilo que realmente você está necessitando, porque ele fala aqui sobre necessidades. Ele traz necessidades como a verdadeira expressão daquilo que você quer. Tipo eu. Vou dar um exemplo para nós ficar mais junto. Eu me sinto muito feliz e amado pela minha esposa logo depois do almoço, se ela me faz um café. A minha necessidade de me sentir amado pela minha esposa é receber um café depois do almoço. Quando a minha esposa faz isso, eu me sinto com a minha necessidade satisfeita. A necessidade de amor que eu tenho no meu relacionamento com a minha esposa me traz uma sensação de satisfação quando ela me serve um café logo depois do almoço. Mas houve um tempo que eu queria receber um café logo depois do almoço e a minha esposa não me servia. E eu ficava frustrado, eu ficava com raiva. Ela não me serviu o café, ela sabe que eu gosto do café e ela não me serviu o café depois do almoço. Qualquer coisa que ela me pedisse logo depois disso, comunicação violenta. Se ela viesse me pedir amor, podia me alcançar tal coisa, eu digo, pega você. Aí ela ficava, meu Deus, nós tivemos um almoço tão gostoso e agora ele me trata assim, meu Deus, amor, Gustavo, também agora. Aí eu dizia, pega você. Mas na verdade, sabe o que eu estava dizendo para ela? Me dá um café. Essa é a necessidade. Essa era a necessidade que estava por trás do pega você esse copo aí se tu quiser. Mas amor, a gente teve um almoço legal. Como que tu me trata mal assim? Ela está recebendo como eu tratar mal ela. Por quê? Porque a minha comunicação está sendo violenta. E por um bom período do nosso casamento, nós vivemos assim até que um dia a gente ia almoçar na casa da avó dela e a avó dela sabia que eu gostava de café e a avó dela é de servir pra caramba. E a avó sempre vinha me servir e dizia, muito obrigado, vó, que bom que a senhora saiba disso. Até que um dia ela disse, amor, mas tu gosta tanto de café assim depois do meio-dia? Amor, eu amo café depois do meio-dia. Se tu fizer isso pra mim, eu vou me sentir muito feliz. Pronto. Acabou o nosso conflito depois do meio-dia. Acabou aquele conflito, acabou aquela neura que eu criava
e aquele problema que nós tínhamos. Por quê? Porque eu comuniquei para ela a necessidade que eu tinha naquilo que eu entendia como amor no nosso relacionamento. Você, se tem algum conflito no teu relacionamento e que você não está expressando a necessidade que está por trás desse conflito, comece a pensar sobre essa necessidade. Qual é a necessidade que está por trás dessa comunicação violenta que a tua esposa está entendendo que você está com raiva, que você trata ela mal, que você fica fechado, e você estava esperando que ela te entregasse o café, mas você nunca falou para ela que esse café é o amor na tua vida. Tu entende a necessidade que está por trás da linguagem violenta? Você mandar o teu filho, tira esse negócio dali que eu já te falei 10 vezes, pode dizer para ele o seguinte: meu Deus, como a mãe não gosta de mim, como o pai não gosta de mim, porque toda hora ele grita comigo para mandar eu tirar esse copo daqui, e eu não vejo problema nenhum desse copo ficar aqui. Porque, às vezes, o pedido que você está fazendo ao outro segue vinculado a uma exigência. E quando eu exijo no meu pedido, eu incluo uma linguagem impositiva, uma linguagem de imposição, uma linguagem violenta. Eu estou pedindo, mas você tem que fazer. Se você não fizer, eu vou ficar chateado. E esse estudioso diz o seguinte: os sentimentos, as nossas necessidades me fazem ver o eu. Então, ele diz assim, tem alguns sentimentos que nos mostram que nós estamos desconectados das nossas necessidades. Tem sentimentos que nos mostram que eu e você estamos desconectados daquilo que o nosso coração verdadeiramente está necessitado. Eu estou necessitado que o meu amor me ame depois do meio-dia. Mas não é me dar um beijo, não é me dar um abraço, é um copo de café. Se ela me der um copo de café, o meu coração se enche de amor e se sente amado, e a minha necessidade é tomada. E quando ela se doa para fazer o café para mim depois do meio-dia, ela me entrega mais amor no meu coração, e aí eu me dou para ela. E se ela pedir para mim sair correndo 10 km para buscar um doce para ela, eu vou correr os 10 km, porque eu estou doado por ela, porque ela se doou para suprir a minha necessidade. Tu entende isso no relacionamento? Quando eu entrego, eu dou para o meu cônjuge aquilo que ele necessita, eu tenho dele a recíproca dele se doar por aquilo que eu necessito também. E aí, quando eu entrego o copo de café depois do meio-dia, eu não vou mais me preocupar com a louça suja na pia, porque aí as críticas caem, os julgamentos caem, tudo cai por terra quando eu me dou na necessidade do outro. Isso não é palavra de Deus? A palavra de Deus não fala que temos que amar o próximo como a nós mesmos? Olha aqui. E o PhD teve que fazer um doutorado para descobrir esse negócio que já está na Bíblia. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu ando por uma vida abundante. Entendendo agora então que quando eu me dou pela necessidade do outro, na necessidade do outro, eu me dou para suprir ela, ele se torna um doador recíproco para a minha vida. Olha que legal. Mas isso só acontecerá se eu tirar a linguagem violenta dessa comunicação. Como que eu tiro ela? A linguagem violenta está quando eu não consigo expressar a minha necessidade para o outro. Porque quando eu e você tirarmos a linguagem violenta, que é impor algo que você queira, mas de uma forma, olha só, o PhD fala o seguinte: os sentimentos de raiva, depressão, culpa e vergonha desconectam você das necessidades do teu coração.
Olha que poderoso isso aqui. Quando eu estou com raiva, quando eu estou meio depressivo, quando eu estou com uma certa culpa e uma certa vergonha de agir, isso desconecta você da necessidade real do teu coração em expressar isso para o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até eu assistir essa aula, eu não tinha entendido por que no meu trabalho, pessoas bem legais, que eram os meus chefes, quando eles iam me pedir alguma coisa, eu ficava irado, velho. Eu até me perguntava assim, pô, será que eu não gosto de receber ordem, cara? Será que eu não gosto de receber ordem? Porque o meu chefe é um chefe legal pra caramba, um cara bacana, mas toda vez que ele vinha dizer assim, Marcelo, eu precisava que você fizesse tal coisa, não sei o quê, pá! Me dava um gatilho de raiva. E aquilo, eu ficava assim, ó, o cara tá querendo me mandar, ele acha que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui no meu trabalho. E olha o que eu descobri com o estudo de hoje. Quando você reage a um pedido, a pessoa te fez um pedido, e você reage contrário àquele pedido, se nega, você fica até com a raiva, você fica até constrangido, é porque você recebeu aquele pedido como uma exigência. Lembra que no começo eu falei que lá na minha criação, a mãe dizia assim, Marcelo, eu quero que você limpe o pátio lá atrás. E agora? Ah, mãe, eu queria jogar uma bola. Caminha, guria, agora lá limpar aquele pátio lá atrás que eu já te mandei. O que se tornou o pedido dela? O pedido dela se tornou uma exigência para mim. Se eu não fizesse, eu ia tomar um laço. Quantos de nós não tivemos na infância alguns momentos desse? Ou você faz, ou você toma um laço, guri. Ou você faz, ou você... Entendeu? Tinha um pedido e vinha logo atrás o quê? Uma punição se você não fizesse. Então não era mais pedido, é uma exigência. E o teu cérebro, o teu subconsciente adota que quando alguém te pedir alguma coisa, se eu não fizer, vai vir um negócio atrás de mim. Então eu tento expulsar isso de mim, de perto de mim, porque eu não aceito. Eu não aceito que mande em mim no meu trabalho, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Na verdade, tu está dizendo assim, ó, eu não quero mais ser punido quando alguém me pedir alguma coisa e eu não consiga fazer. Ou se eu fizer mesmo assim, eu tenho que fazer debaixo de uma pressão, porque se eu não fizer, eu vou tomar um laço. Estão entendendo? Estão entendendo aí? Veja, uma conduta que eu recebi lá quando criança dos meus pais, me tornou um adulto que não sabia entender por que quando o meu chefe me pede algo, eu tenho uma resistência em receber esse pedido. Por quê? Porque no meu subconsciente esse pedido está cheio de exigência, porque lá atrás, tudo que me pediram tinha uma punição se eu não fizesse, então eu era obrigado a fazer. Se eu não fizesse, eu era punido. Então eu crio uma linguagem eu crio uma linguagem violenta agora e digo, tudo bem, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele, tudo bem, tá bom, Marcelo. E aí ele fica meio desconcertado comigo e eu já volto pro meu computador e mando bola para ele. Olha a comunicação que eu faço, violenta. E essa comunicação eu tinha na minha casa. E essa comunicação eu tinha no meu trabalho. E essa comunicação eu tenho no ministério com a igreja. E essa comunicação eu tenho com o meu pastor. Olha, para todos os lados que eu estou indo, eu tenho uma comunicação violenta. E eu não consigo mais gerar uma recíproca do meu em relação a mim de uma forma não violenta. Porque olha o que o PhD fala no estudo dele aqui, ó. Porque quando eu não estou conectado com as minhas necessidades, quando eu estou na raiva, quando eu me comunico violentamente, e aqui nós estamos entendendo que violentamente pode ser, pega esse copo aqui, guri, e leva pra lá. Sai daqui, guri, e vai pra lá. Amor, eu já não te disse que tu não pode fazer mais isso aí, tchê? Pô, tô toda hora falando a mesma coisa pra você, você continua fazendo esse negócio aí? Quando eu ajo assim, eu estou desconectado das necessidades do meu coração. E eu entro no campo do julgamento. Ela não fez porque é preguiçosa. Ela não fez porque é desastrosa. Esse guri vive fazendo coisa errada.
eu estou emitindo julgamento através da minha comunicação. Por quê? Porque a necessidade, de fato, que eu quero é que o meu filho aprenda a fazer as coisas de forma mais coerente, que a minha esposa receba de que, amor, se nós fizermos dessa outra forma, eu vou me sentir super amado por você e nós vamos ter o nosso relacionamento muito mais saudável. Na verdade, era essa necessidade que eu tenho, mas eu comunico o quê? Pô, você está sempre fazendo esse negócio errado aí, amor. Olha a minha comunicação. Então, eu tenho que, quando eu sentir raiva, quando eu sentir culpa, quando eu sentir vergonha, isso é um termômetro de que eu estou desconectado das minhas necessidades. Provavelmente eu vou estar comunicando não aquilo que de fato eu quero, mas sim eu vou estar comunicando algo que não tem nada a ver com aquilo que está no meu coração. Shalom, apóstolo Roberto. E o apóstolo Roberto pode falar bem sobre isso. O apóstolo Roberto pode até dar um toque aqui de... Nós estamos falando aqui linguagem não violenta, né, apóstolo? E eu estava falando sobre sentimento aqui. Se o senhor quiser que eu lhe chame aí para o senhor dar uma contribuída, o senhor manda um okzinho aí que eu já lhe chamo. Para o senhor entrar aqui e fazer um feedback, porque o apóstolo Roberto tem estudado muito sobre neurociência. Então esse PhD, fala aí, apóstolo, se o senhor tiver um tempinho para entrar, o senhor me dá ok, eu lhe chamo. Esse PhD que eu estava assistindo aqui, é o seguinte, ele fala assim, ó, estar vivo é igual estar conectado com as minhas necessidades. Posso me enviar uma solicitação para participar do seu... Vamos lá. Fazer uma aposta aqui para nós fazer um bate-bola aqui, que vai ser legal para nós. O apóstolo Roberto tem feito uma pós-graduação em neurociência pela Universidade da PUC aí, e é muito poderoso. Shalom, apóstolo! Shalom, me pegou de surpresa. Eu estou me ajeitando aqui. Eu estou aqui só por alguém já chama aqui para enriquecer a nossa live aqui da galera que está passando. Apóstolo, eu estava falando aqui para a galera sobre linguagem não violenta. Sim. E até citei um exemplo aí que muitas vezes já falei com o senhor e eu identifiquei que eu sou um exemplo muito claro disso. E agora eu até peguei esse momento para aprofundar o estudo, para fazer uma live aqui, para isso ficar tatuado no meu coração, e a partir de agora eu adoto uma filosofia de a minha comunicação não ser mais violenta e entrar nessa filosofia de vida, porque isso atrai ao próprio reino de Deus, que é Cristo, é um exemplo muito claro aí de linguagem não violenta, né? Porque ele passou por N situações e sempre trabalhou muito as necessidades do outro naquilo que ele tinha como um reverberar de cura e de milagre. E aí eu estava falando aqui, apóstolo, que esse PhD que estava falando sobre linguagem não violenta, ele diz assim, ó, estar vivo é estar conectado com as minhas necessidades e poder expressar as minhas necessidades ao outro verdadeiramente. Porque às vezes a gente é tomado por alguns sentimentos que levam a nos expressar de forma até violenta e não transmitir a verdadeira necessidade que eu estou tendo. E eu lembro que o senhor falou sobre emoções e sentimentos essa semana. E aí eu queria ver com o senhor o que o senhor tem para nos dizer sobre essa questão do sentimento e emoção, que tem a ver com a linguagem que a gente, né, nos comunica no dia a dia. Legal. A primeira reação que nós temos diante de toda a situação é a emoção. E a emoção é o resultado, ela é uma reação instantânea que nós temos. Vou dar um exemplo aqui rapidão, né? Até no vídeo eu acho que eu dou um exemplo sobre uma cobra, serpente. Mas digamos que você está aí no local onde você está assistindo essa live agora, entre um tigre. E no momento em que você olhar para esse tigre, você não precisa pensar, raciocinar sobre o que você vai fazer. A emoção vai te levar a algo. É a reação. Algumas pessoas vão ter a reação de ficarem completamente paralisadas. Outras pessoas vão sair imediatamente correndo. Algumas para uma janela, outras vão correr para algum lugar, tentar subir em alguma coisa. Essa tomada de decisão, ela está diretamente ligada às memórias que eu tenho. Então, eu criei memórias nas experiências da minha vida,
E diante de cada situação, então eu vou ter uma reação. Essa reação é chamada de emoção. Ah, A que legal. violência, a violência ela Só está fazer, muito... Pode falar, só pode fazer um falar. gancho que o senhor acabou de falar. Olha que legal. Porque eu falei antes de um exemplo meu lá atrás, quando criança. A mãe dizia assim, ó, limpa esse pátio. Ah, mas deixa só jogar um pouco de bola. Agora, guri, senão tu vai tomar um laço. E aí eu falei que todo momento que havia um pedido para mim, havia uma exigência logo atrás, uma punição. E Perfeito. isso gerou isso aí que o senhor acabou de dizer. Essas emoções geraram uma memória que qualquer pedido que chegasse para mim, eu reagia já com estranheza e raiva e indisposição para aquilo, porque as minhas emoções respondiam isso. Bem isso aí. Exatamente. O que a pessoa pode fazer, então, numa situação... vamos primeiro continuar nessa linha de raciocínio. Então, a violência está muito ligada num primeiro momento. Claro, existem maneiras diferentes de se praticar violência, de ser violento, de expressar violência. Mas a violência, num primeiro momento, então, ela é uma emoção. Ou seja, ela é uma resposta a algo ou é uma interferência naquela circunstância. Por exemplo, uma pessoa ofendeu, você que está aqui acompanhando a live, ofendeu e por causa dessas memórias estabelecidas, eu estou atendendo uma pessoa, inclusive, agora, um casal, em que eles estavam brigando demais e eu perguntei para ela, por que você está brigando demais? Ela disse, ele já brigou tanto comigo no nosso casamento, em todos esses anos, que agora ele está sendo diferente. E quando ele me procura para conversar, na minha mente, ele vai brigar comigo. Então eu já me antecipo e já saio atacando a ele. Vê, é exatamente isso. Essa expressão de violência por causa das memórias. Solucionar essas memórias, e como é que a gente soluciona essas memórias? Criando novas memórias. Então se eu não quero mais expressar atitudes violentas, eu preciso entender que se essas atitudes violentas, elas são emoções que eu tenho, ou seja, são reações que eu tenho a vários tipos de abordagens que eu recebo ou situações que acontecem, eu preciso criar novas memórias. E como é que é criada a memória? A memória é uma conexão neural que foi extremamente repetida e por isso, por ser coberta várias vezes essa conexão pela melanina, ela se torna muito forte, se torna um hábito, uma memória, uma reação minha. Para eu ter uma outra memória diferente disso, eu tenho que começar uma outra ação. Sempre que eu tenho uma nova ação, uma nova conexão neural se forma. Eu tenho que repetir ela tantas vezes quantas forem necessário para que ela se torne mais forte do que a memória anterior. E aí eu passo, então, a agir de outra forma, que é o que aconteceu com você. Você, então, criou uma nova conexão neural, ou seja, através de novas experiências, de novos acontecimentos na tua vida, e esses acontecimentos repetidos, eles trouxeram para você, então, essa nova memória e uma ação diferente daquilo que você praticava anteriormente. Não sei se eu contribuí. E aí, não, e isso é perfeito o que o senhor está falando, porque é exatamente isso que eu estava tentando trazer aqui para nós, de que a linguagem não violenta é o quê? Ou a linguagem violenta, muitas vezes a gente não percebe ela, porque é uma reação... Um hábito. Né? É um hábito, uma reação. É um hábito já instalado, e eu tenho que começar a perceber a minha necessidade que eu tenho em relação ao outro e se ele está realmente entendendo essa minha necessidade, porque provavelmente a emoção que eu expresso não declara a necessidade que eu tenho, de fato, no meu coração, de receber mais amor, de receber mais afeto, de ser compreendido, e eu não entendo por que o outro não está entendendo. Mas aí, como o senhor acabou de falar, eu sofri um processo de que eu fui estudar, eu fui para a faculdade, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma segunda faculdade, li muitos livros, me converti no cristianismo, fui batizado, me deparo com a filosofia, começo a prática da filosofia cristã, vivendo princípios, principalmente o amor, né? Tentando viver amor em tudo que eu faço, amor com a minha esposa, amor com
com o meu pastor, que é o Senhor, amor com todo mundo. E isso foi repetindo, até que agora eu chego no ponto que eu identifiquei, pô, eu tenho uma linguagem violenta ainda e eu preciso agora mudar essa atitude, porque eu mudando a atitude na minha linguagem, eu adoto uma nova postura mental, neural, e isso vai reverberar nas minhas emoções, né? Conforme o senhor acabou de falar. E isso é poderoso, porque o Alex até falou comigo sobre isso, e o Alex acompanhou aí um pouco dessa minha evolução. Ele disse, pá, Marcelo, é muito legal ver você falando sobre a linguagem não violenta, porque eu te conheci num período que você sempre foi muito assim, seco e tal, e agora eu vejo essa tua transformação. É verdade. Né? Você deu uma mudada legal. Eu estava acompanhando um documentário da Netflix sobre violência. E lá estava dando entrevista um rapaz, aí de aproximadamente 30 e poucos anos, de prisão perpétua, porque ele matou a mãe e um filho, uma criança pequena, ele matou. E ele contando essa história de que, na verdade, ele matou porque ele acabou se envolvendo com essa mulher, enfim, lá tiveram um desgaste no relacionamento deles, e ele, nessa linguagem violenta, ele fez aquilo que a emoção dele expressou naquele momento. Olha só que interessante. O repórter perguntou para ele o que estava acontecendo agora com ele que ele estava diferente. Ele disse, eu conheci o amor agora. Porque o amor que eu conhecia antes é o amor que o meu padrasto me deu. E o amor que ele me deu era o seguinte, toda vez que eu fazia algo de errado, ele me batia muito forte, com vários instrumentos diferentes, e no final ele sempre dizia para mim, se está doendo em você, dói muito mais em mim. Eu só faço isso porque eu te amo. Então, ele acabou tendo essa conexão de amor e essa memória consolidada sobre amor absolutamente ligado à expressão de violência. O que muda nele agora? Ele está na prisão e é solicitada uma visita para ele. É uma senhora velhinha, vem até ele e fala do amor de Deus sobre ele e diz que ela é mãe e avó daqueles que foram assassinados. E que ela estava ali para dizer que perdoava ele e que amava ele e que ele sempre que pudesse e quisesse poderia contar com ela. E ele falava isso, um cara muito forte, muito alto, e ele falava isso chorando muito. Ele disse, eu só conheci o amor verdadeiro agora, depois que eu estou aqui com prisão perpétua. Veja, ele conhece o amor, ele tem uma nova experiência, ele tem uma nova conexão neural. Se essa senhora continuar indo até ele várias vezes, expressando esse amor, ele vai repetir essa experiência de amor. E repetindo, essa memória vai se consolidar e ele vai ser uma pessoa transformada. É isso que acontece quando nós buscamos esse tipo de acontecimento na nossa vida. Um novo relacionamento, quando nós buscamos novas ações, um novo network. O network é poderoso, porque as nossas emoções, elas são tocadas pelas pessoas que acessam a nossa intimidade. Então, quando você quer mudar algo na tua vida, você muda o teu grupo de relacionamento, e aí é muito importante escolher com quem você vai se relacionar. Por isso tem um ditado antigo assim que é muito correto, que é o quê? As pessoas mais antigas diziam assim, diga-me com quem andas e direi quem és. Exatamente. Ou seja, as pessoas estavam falando no network, né? Sim. Ah, o Elias lá. Então, olha só. O network é poderoso para a transformação. Quando você cria um novo network, então por isso que é tão importante, e a gente ouve isso em várias situações, você quer ser um empresário. Você se relaciona com empresários? Não. Você precisa começar a se relacionar com empresários. O teu network, o teu grupo de relacionamento precisa ser empresários. Terão novas conexões neurais na tua mente e a tua mente vai estar sendo preparada para ser um empresário de sucesso. Olha que interessante isso, à luz da neurociência. Usando a tua decisão de mudança de ambiente para criar uma nova situação mental
de conexões. E isso vale para tudo. Para não violência, vale para qualquer tipo de busca que você tenha, né? Isso. Então, é perfeito, apóstolo. Veja, essa questão do conhecimento, ela nos leva a ter essa perspectiva da sua própria vida e poder perceber. Eu acho fascinante quando a gente acaba por si só percebendo que tem um hábito, ou um comportamento, ou uma emoção que seja tóxica e você identifica ela. E quando você identifica ela, tipo, que nem, pô, eu identifiquei a minha. Eu já tinha ouvido falar bastante sobre linguagem violenta, mas nunca levei muito a sério esse negócio. Mas eu estou assistindo um curso e vi na pós um especialista falar, e ele fez uma reflexão que bateu exatamente naquilo que eu vivi. Eu digo, opa, eu preciso atentar para isso. Por quê? E é isso que o apóstolo acabou de falar. Eu buscando novos conhecimentos, me leva a novos caminhos, que me levam a novas pessoas e a novos resultados. Perfeito. Não haverá um novo resultado sem essas conexões novas. E o legal nessa dinâmica toda é que não há muito esforço. O que precisa é de decisão. Porque a partir do momento que você entra nessa nova conexão e você começa a participar desse novo grupo de network da tua vida, obrigatoriamente você vai sofrer a influência desse grupo que você está se relacionando. E essas influências, quanto mais as pessoas acessarem a tua intimidade, maior transformação você vai ter. O teu comportamento vai mudar, e a gente sabe disso, né? Porque todos nós que estamos aqui na live, nós já tivemos a experiência de conhecer pessoas que depois de um tempo que nós nos relacionamos com ela, nós identificamos que elas mudaram. Você está diferente. O que você está fazendo? Na verdade, a pessoa começou a frequentar um novo grupo de futebol, toda quarta-feira de noite, e depois do futebol eles têm uma janta toda quarta, fez novas amizades, uma nova relação de network. Algumas pessoas se tornaram tão íntimas dela que começaram a influenciar através das suas falas e do seu comportamento, começaram a influenciar a vida dela, e desta forma ela passou a ser mudada. O comportamento dela mudou. Olha que interessante. E isso, quando nós olhamos para isso, à luz de ganhos para a nossa vida, melhorar como ser humano, pode ser nessa linha da linguagem não violenta, ou a linguagem do amor. A linguagem do amor está muito ligada, a não violenta está ligada à empatia e compaixão. Isso. Empatia e compaixão é fundamental para que haja uma linguagem não violenta. Porque se uma pessoa, ela me ataca de alguma forma, ela é grossa comigo, e eu me colocar no lugar dela, tentando entender o porquê ela está agindo comigo daquele jeito, tendo compaixão de uma miséria de alma, de feridas abertas e sangrando dentro dela que ela tem, e por isso ela me ataca, eu já vou ter um comportamento compreensivo, não vou atacar, e vou ser até uma porta de transformação para a vida dela através de uma palavra que eu vou liberar naquele momento. E isso é muito legal, porque o PhD, esse que eu assisti, ele fala assim, ó, isso que o senhor acabou de dizer, que está na expressão violenta desse próximo que falou comigo violentamente, eu me compaixão na miséria do coração dele, eu vou entender a necessidade que de fato está no coração dele, Perfeito. Que está expressando aquilo que as crenças e o ambiente dele foi criado. E aí eu entro na necessidade dele, e quando eu me dou na necessidade do outro, bom, a mágica do amor, da empatia e do empoderamento de uma melhora para o ser entre esse relacionamento acontece. Há um entendimento e a pessoa vai entender porque eu estou sendo bom com ela, mesmo ela sendo grossa comigo, e chega naquela conclusão que nós sempre sabemos que quando eu trato com amor aquilo que chegou para mim com um sentimento de raiva e ódio, o amor sempre vence, porque eu já assisti isso, a pessoa chega enraivecida com você, você oferece um copo d'água para ela. E ela é quebrada, porque ela não esperava um copo d'água daquele que está sendo... Eu vivi uma experiência muito legal como coordenador de desporto do município. Eu fui fazer uma reunião, era uma reunião bastante tensa, com representantes das comunidades do interior e da cidade.
E as pessoas, creio eu, tinham já as experiências passadas eram de reuniões mais tensas. E eu preparei café e água gelada e uma cuca picada para eles. Imaginei que aquilo talvez não tivesse acontecido nunca, e realmente não tinha acontecido. Logo no início da reunião, um líder de uma comunidade do interior, muito ríspido pelas mudanças que estavam sendo propostas, ele chegou e já de forma muito agressiva expôs que ele era contrário isso e aquilo. Sem dizer boa noite nem nada. E eu me dirigi a ele e disse, boa noite, seu fulano de tal. Tudo bem com o senhor? Que bom que o senhor veio, que o senhor tem uma opinião, nós queremos ouvir, queremos saber quais são as necessidades que o senhor identifica lá na sua comunidade. Mas antes, eu gostaria muito de lhe servir um café, se o senhor, né, o senhor passou um dia aí cansativo, na lavoura, enfim, trabalhando. O senhor aceita um café? Eu me lembro que aquilo ali foi uma chave extraordinária de mudança, não só para ele, mas na reunião toda. A reunião foi maravilhosa. Eu servi café para todos, servi água para quem quis água. E isso criou um novo ambiente ali, através da atitude. Se eu respondo ele no nível que ele chegou, nós teríamos uma reunião horrível. E não teríamos alcançado o solucionar de uma necessidade coletiva que havia naquele momento. Olha que poderoso isso que o senhor colocou. Na teoria do PhD, ele fala o seguinte: as necessidades que ele trata que estão no coração são universais. Todo ser humano tem as mesmas necessidades de amor, de respeito, de afeto, de carinho, de atenção e de importância. Quando eu entro doando aquilo que eu tenho na necessidade do outro, eu gero um empoderamento de solução, de resolução de conflitos. E aí nós entendemos que quando eu amo o próximo como a mim mesmo, na necessidade dele, como o senhor acabou de fazer, todo ser humano quer ser bem tratado. Ele quer receber um carinho, quer receber algo que seja gratuito e sem cobrança, sem julgamento. Um café e uma cuca, num ambiente onde ele se encontrava, parecia hostil. E agora ele recebe isso. Como é uma necessidade de todo ser humano de ser atendido ou dado a sua devida importância, ele se coloca desprotegido agora, desvinculado dos sentimentos, emoções ruins, e coopera para que a reunião aconteça da melhor forma. E isso, eu creio que acontece com todos. Por isso, a inteligência emocional, ela é tão importante ou mais que a inteligência cognitiva. Porque a inteligência emocional vai me dar a condição de usar de uma forma mais qualificada o meu cognitivo. Se eu não tiver esse equilíbrio de compreensão e leitura do quadro para me posicionar, que é o meu comportamento. O comportamento, ele é resultado da minha emoção. Essa inteligência emocional me faz, então, uma pessoa com a capacidade de discernir, de fazer a leitura daquilo que eu estou vivenciando, e fazendo essa leitura dentro desse discernimento, eu tenho este comportamento onde eu me coloco naquela situação como resposta de uma necessidade. Isso é absolutamente cristianismo. Isso é amor de Deus. É puro. Porém, visto pela luz da neurociência. Só que quem criou o cérebro humano para funcionar dessa maneira foi Deus. Então ele sabe muito bem que a gente pode criar todas essas mudanças. É verdade. Apóstolo, acho que nós estou indo para o finalzinho aqui, a live já está acabando, esse troço passa muito rápido. Foi maravilhoso, viu? Foi maravilhoso esse tempo aqui, meu Deus. Foi tremendo. Eu creio que o pessoal aproveitou bastante. A gente vamos repetir, eu tô aí, eu amo conversar sobre isso, né? E eu quero muito compartilhar disso tudo que eu tenho aprendido. Eu quero continuar nessa linha, eu vou terminar minha pós e vou para o mestrado. É uma decisão consolidada. E é nessa área de neurociência e comportamento, especialmente de comportamento, né? Como se formam os comportamentos, como se muda comportamentos, o que influencia o comportamento e assim por diante, né? Porque isso somos nós. Eu quero agradecer pelo senhor ter participado, tirado seu tempo aí junto, agradecer a todo mundo e também dizer que está aí a linguagem não violenta. Pastor, temos 30 segundos. Se o senhor quiser mandar uma palavra profética para abençoar nossas vidas, fica à vontade. Busque a mudança
do comportamento que você tem. Todo comportamento que não é bom para você, todo comportamento que não gera plenitude de vida para você é um comportamento danoso, negativo, e ele precisa ser mudado. E todo comportamento é passível de